Odinei. Vamos, boa tarde agora, né? Porque eu tinha dado bom dia, agora já é boa tarde, tem razão. Vamos fechar essa sexta-feira turbinada, porque é como se fosse sexta, né, gente? Uma super sexta. Vamos lá. Oi para todos. Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência. Eu retomei aqui, refiz alguns exercícios que eu considerava mais importantes, né? E a gente falando da concentração em mol por litro. Eu fui até aqui, ó, tá o negócio que eu escrevi, mas agora vai dar certo, quer ver? Deixa-me ver se é só aqui que não está dando. Mas é brincadeira esse negócio, era para ter dado certo, mas tudo bem. Tem uma coisa aqui, eu estou pegando também no lugar errado aqui. Agora vai dar certo, quer ver? A borracha está desabilitada. Nós já vamos, eu só estou teimando com esse negócio aqui, tá? Tá, esse aqui eu já tinha feito, caso eu não ia precisar disso aqui mais. Esse aqui a gente já tinha falado. Foi esse aqui que eu deixei para vocês fazerem ou esse eu fiz também? Fala aí. A gente já fez. Já Professor, fez. o senhor deixou para a gente fazer, mas o senhor já corrigiu. Ah, então tá. Então, esse foi tranquilo também, ninguém sofreu com isso. Esse é inédito, não é? Então, como eu estava fazendo, vocês vão fazer agora um exercício da FUVEST. Vamos lá. 2 minutos. Cronometrados. 2 minutos. Vamos lá, pode fazer.
Alguns estão me perguntando a resposta aqui, eu tenho que fazer, porque eu não lembro qual é a resposta. Vamos lá, ó. A concentração de íons fluoreto, que é o F-, em uma água de uso doméstico é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligrama que essa pessoa ingeriu é igual a... Vamos ver? Vamos lá. 5 vezes 10 a menos 5 mol é o que a gente tem por litro. Não é? 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água, ela vai ter ingerido qual a quantidade de fluoreto? Ora, gente, se tem 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, se uma pessoa tomar 3 litros, quantos mol ela vai ingerir? 5 vezes 10 a menos 5 mol em 1 litro. Quantos mol em 3 litros de água, que é o que a pessoa vai ingerir? 15 vezes 10 a menos 5 mol. Só que isso não é resposta, porque não pediu o número de mol. Pediu a massa em miligrama. Mas não tem problema, você sabe que cada 19 gramas de fluoreto é 1 mol. Então tá aqui, ó, o F- é 19 gramas cada mol. Então, 1 mol é 19 gramas. E 15 vezes 10 a menos 5 mol, que é o que a pessoa bebeu ao tomar 3 litros de água. Vai ser qual massa? M1, massa do soluto. Qual massa? Vai ser 15 vezes 19, dá 285 vezes 10 a menos 5. Só que pediu em miligrama. Então, o que eu tenho que fazer? Quando é grama e eu quero passar para miligrama, eu multiplico o resultado por 1.000. Então, se eu multiplicar por 10 a terceira, 285 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a terceira, que é 1.000, dá 285 vezes 10 a menos 2, ou 2,85 miligrama. Então, a resposta é letra C de casa. Alguns estavam me falando lá da letra C. Estava certo quem falou, tá? Letra C. Um exercício bonitinho, né? Um exercício da FUVEST, tá? Exercício da primeira fase da FUVEST, um vestibular muito importante. E sempre aparecem soluções lá. Todo mundo entendeu? Professor, volta lá rapidão. Volto. É só para anotar. Beleza? Beleza. Falou, então. Bom, gente, chega de concentração em mol por litro. Nós vamos falar agora de concentração em mol por quilograma de solvente. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos estudar 11 expressões de concentração. E dessas 11, 10 iriam relacionar a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Só uma iria relacionar a quantidade de soluto pela quantidade de solvente. E é exatamente essa, a concentração em mol por quilograma de solvente, também chamada de molaridade. Gente, observa, a outra é molaridade, de molar. Essa é molaridade, molal. Então, é um pouco diferente. Parece, né? Não parece, mas é diferente. Molaridade é a concentração em mol de soluto por litro de solução. Molalidade é a concentração em mol por soluto por quilograma de solvente. Ela vai indicar o número de mol de soluto presente em 1 quilograma de solvente. Então, se você for fazer por fórmula, molalidade é representada por W, é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma. Ou então você faz regra de 3 assim. A massa do solvente está para 1 quilograma, o número de mol do soluto está para X. Ou então você pode fazer assim.
eu tenho tantos mols no soluto e tantos quilos de solvente. Quantos mols eu tenho em 1 quilo de solvente? Seria assim. Então, se eu falar que a molaridade é 0,5 mol por quilograma, você vai entender que eu tenho meio mol de soluto em 1 quilograma de solvente. Como é que eu vou saber se é para calcular molaridade ou molaridade? É só prestar atenção no enunciado, do que está sendo pedido, né, na questão. Então, vou dar um exemplo aqui. Se aparecer. Já no exercício extra, ó. Assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente, ou seja, molaridade, de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 10 gramas de ácido em uma solução final de 100 gramas. Gente, o que é que pega nesse exercício? Você quer concentração em mol por quilograma, mol de soluto, quilograma de solvente. Você tem 10 gramas de ácido em uma solução final de 100 gramas. Então, quer dizer que a massa do solvente é 90 gramas, não é isso? Vou dar um tempinho para você fazer. Só que você vai precisar transformar 10 gramas em número de mol. E aí você precisa saber que ácido fosfórico é H3PO4. H3PO4. E a massa molar é 98, porque é 3 vezes 1 mais 31 mais 4 vezes 16. Vamos lá, dá uma pensadinha nesse exercício aí. Rodinei, Oi. você não tem nenhuma lista de exercícios desse conteúdo, não? Pra gente estudar? Tem um monte de exercício desse aí para você fazer, alguns até com resoluções em vídeo. Você não precisa mais do que aquilo. Eu poderia até passar uma lista, mas seria muita coisa. Para você fazer a lista, primeiro tem que fazer todos da apostila, porque os da apostila já estão relacionados com o conteúdo. E você vai ver que tem bastante lá, hein? Mas, se mesmo assim, depois vocês quiserem lista, eu passo mais lista para vocês, mas eu acho que não é necessário. Tem muitos bons exercícios lá, e muitos deles têm a resolução em vídeo também, né? Mas dá uma olhada nesse daí. Rodinei, era pra gente estar vendo o compartilhamento? Ah, já vou arrumar. Só um pouquinho.
Então, voltando, tá? Não. Era esse. Vamos lá. Comigo aqui. Você quer saber o valor aproximado da concentração em mol dissoluto por quilograma de solvente, numa solução de ácido fosfórico que tem 10 gramas de ácido acético, desse ácido, numa solução final de 100 gramas. Galera, é o seguinte, o ácido fosfórico, o hidrogênio é 1, o fósforo é 31, o oxigênio é 16. 3 vezes 1 mais 31 mais 4 vezes 16 dá 98. Aí você vai fazer assim, 98 gramas é 1 mol. E 10 gramas são quantos mol? 0,1 mol. Vou fazer exatamente aqui, ó. 10 dividido por 98. 0,102. Então, 0,1. Então, eu tenho 0,1 mol, mas não é em 100 gramas de água, porque 100 gramas é a massa da solução, concorda? E na solução tem 10 gramas de ácido numa solução de 100 gramas. Então, a massa de água mesmo é só 90 gramas. Não é isso? 100 gramas é a solução, 10 gramas é ácido, então 90 gramas é água. 90 gramas, se eu transformar em quilograma dividido por 1.000, dá isso daqui, 0,09 quilos. 90 gramas dividido por 1.000 é 0,09 quilos. 0,09 quilos, que é a massa do solvente, está para 1 quilograma. E o número de mol, 0,1, estaria para X, que é a molaridade. Então, a molaridade vai dar 1,11 mol por litro. Como falou que é aproximado, né? Então, a resposta é a letra C. Essa regra de 3 você poderia fazer de um outro jeito aqui também, né? Você poderia colocar aqui assim, ó. Você tem 0,1 mol em 0,09 quilos. Mas fica feia a letra assim, hein? 0,1 mol em 0,09 quilos. Quantos mol eu teria em 1 quilo, tá? Dá no mesmo. Em 1 quilo. Dá no mesmo. Se você fizer aí, de qualquer forma, vai dar 1,1 mol, e a resposta, então, é 1,11 mol, e a resposta é 1 aproximadamente. Tá certo? Outra maneira de fazer seria a fórmula, né? A molaridade é o número de mol dividido pela massa em quilograma. Era só dividir 0,1 por 0,09. Também daria isso daí. Posso mudar?
Pode. Beleza, então. Vamos lá. Outro de molaridade para vocês. Dá uma pensada aí. 2 minutos. Gente, vamos pensar? Uma solução 0,2 mol por quilograma de glicose foi preparada usando 500 gramas de água. Qual a massa de glicose presente nessa solução? 0,2 kg de glicose, quer dizer, 0,2 kg de glicose, 0,2 mol de glicose para cada quilograma de solvente. 0,2 mol por quilograma. Vamos escrever isso aqui. Então, eu tenho 0,2 mol de glicose para cada 1 quilograma de solvente, que é água. Só que a gente usou 500 gramas de água. Então, qual a massa de glicose? A massa não dá para saber, por enquanto, mas o número de mol dá. Se é 0,2 mol em 1 quilograma, quantos mol eu teria em meio quilograma de água? Aí eu teria 0,1 mol. Como não quer saber mol, quer saber a massa, a gente tem que descobrir 0,1 mol, qual a massa em grama que é. Para isso, eu tenho que pegar a glicose, C6H12O6, e calcular a massa de 1 mol, a massa molar. 6 vezes 12, que é o carbono, 12 vezes 1, que é o hidrogênio, 6 vezes 16, que é o oxigênio. Dá 180 gramas por mol. Quer dizer que de glicose, 1 mol é 180 gramas. E 0,1 mol, que é o que eu tenho? É qual massa? 0,1 mol é 18 gramas. Viu? Esse é bem de boa, não é? Tranquilos? Então, esse é um exercício que envolve molalidade também. Dá um tempinho para quem quiser anotar. Bem tranquilo. Vou mudar, tá?
De boa, Rodinei, pode mudar. Resposta, letra C, né? Só não tinha marcado. Acabou ainda não, ó. Zero vírgula seis molar quer dizer 0,6 mol por quilograma de solvente, tá? Gente, vamos nessa. Qual será a massa de etanol com 0,4 mol de fenolftaleína dissolvida que deve ser utilizado para preparar uma solução alcoólica que apresente uma concentração de fenolftaleína igual a 0,6 molar, ou seja, 0,6 mol por quilograma. Senhores, esse aí é um exercício um pouco mais raro, porque normalmente a gente só trabalha com solução aquosa. E aí a gente está trabalhando com uma solução alcoólica. O solvente não é água, o solvente é álcool. Então, eu estou dissolvendo 0 mol de fenolftaleína no álcool, 0,4 mol de fenolftaleína no álcool, e eu quero preparar uma solução de fenolftaleína no álcool, 0,6 mol por quilograma, ou seja, uma solução que tenha 0,6 mol de fenolftaleína para cada quilograma de álcool. E quer saber a massa de álcool que eu vou utilizar. Então, vamos lá. 0,6 molar é a mesma coisa que 0,6, é 6 molar. Tá 6, é 0,6, né? Então, só espero que eu tenha colocado 0,6 lá, senão eu arrumo. Mas quando é 0,6 molar, é 0,6 mol por quilograma. E o solvente é o etanol. Aqui está certo, só não estava aqui em cima, tá? Então, onde você está vendo 6 aqui é 0,6, tá bom? Que é 0,6 molar, 0,6 mol por quilograma. Então, significa que eu tenho 0,6 mol de fenolftaleína em 1 quilograma de etanol. Só que eu não vou usar 0,6 mol de fenolftaleína, eu vou usar só o quê? 0,4 mol. Então, se eu usar 0,4 mol, qual é a massa de etanol que eu vou precisar? 0,4 dividido por 0,6, que dá 0,67 ou 670 gramas. Viu que legal? Não é bem tranquilo? Só vou arrumar isso daqui, ó. Aqui não é 6, aqui é 0,6, tá? Para não ficar errado. 0,6. Salvar. E então vem de boa, né? 0,6 molar, 0,6 mol por quilograma. Solvente é o etanol. Então eu tenho 0,6, eu quero uma solução que seja 0,6 molar, que tenha 0,6 mol para 1 quilograma de etanol.
Só que eu não vou usar 0,6 mol, eu vou usar só 0,4 mol de fenolftaleína. Então, qual é a massa de etanol que eu vou precisar para fazer isso? 0,4 dividido por 0,6 dá 0,67 ou 670 gramas. 0,67 quilogramas, né? Ou 670 gramas. Não é de boa? E agora, a gente vai encerrar estudando a última expressão de concentração, a chamada fração molar do soluto, que também pode ser utilizada a fração molar do solvente. Gente, aí eu quero que vocês observem uma semelhança muito grande que existe aqui. A fração molar do soluto é muito parecida com o título em massa ou o título em volume. Vamos lembrar o que era o título em massa? Era a massa do soluto pela massa da solução. O que é o título em volume? Era volume do soluto pelo volume da solução. O que é a fração molar do soluto? É o número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Então, é como se fosse um título em massa ou um título em volume, só que não é usando nem massa nem volume, é usando o número de mol. Assim como o título em massa ou o título em volume, como eu vou dividir número de mol por número de mol com mol eu cancelo, o valor que eu vou obter é um valor decimal sem unidade. Por exemplo, se eu falar que a fração molar do soluto é 0,2, quer dizer que existe 0,2 mol do soluto em 1 mol de solução. O que significa que 0,2 mol é soluto e 0,8 mol é solvente. 0,2 é soluto e 0,8 é solvente. Porque quando eu somo frações, o resultado sempre é 1, não é? Então, a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente sempre vai ser igual a 1. Então, é muito fácil. É só dividir o número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Lembrando que o número de mol da solução é o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Ou então, você faz assim. Número de mol da solução é 1, número de mol do soluto é x. Ou então, eu tenho tantos mols do soluto em tantos mols de solução. Quantos mols do soluto eu tenho em 1 mol de solução? Dá no mesmo a regra de 3. Dividir o número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Isso é chamado de fração molar do soluto. Se eu pegar a fração molar do soluto e subtrair de 1, eu vou ter a fração molar do solvente. Olha aqui. Uma solução possui 5 mols de álcool comum em 20 mol de água. Podemos afirmar que as frações molares do soluto e do solvente, respectivamente, são iguais a... E aí eu tenho as opções aqui. Gente, está muito fácil, não é? 5 mol de soluto, 20 mol de solvente. N1 mais N2 é N, não é? Número de mol do soluto mais número de mol do solvente é o número de mol da solução. Perfeito? Qual que é o número de mol do soluto? 5. E do solvente? 20. E da solução? 25. Então, 25 mol é 1. É o todo. E 5 mol, que é o do soluto, é x1, que dá o quê? 0,2. Ou então, gente, era só você fazer aquilo que eu tinha falado. Ó, x1 é número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Era só fazer aqui, ó. Qual que é o número de mol do soluto? 5. O número de mol da solução, 5 mais 20? 20 e 5. Se você dividir 5 por 25, vai dar quanto? 0,2. Tá certo? Então, é muito fácil fazer também, mexer com a fração molar. Bem parecido com o que vocês já tinham estudado. Então, é uma nova expressão. Só que é tipo um título, só que ao invés de usar massa ou volume, você está usando número de mol. Só que pediu a fração molar do soluto e do solvente. Se a fração molar do soluto é 0,2, qual que é a fração molar do solvente? 0,8. Porque sempre, gente,
x1 mais x2 vai dar 1. Então, se x1 é 0,2, quanto que vai ser x2 se a soma tem que dar 1? É 1 menos 0,2, que dá o quê? 0,8. Tá certo? Então, é isso, é bem tranquilo. Resposta, letra D. Essa é a última expressão que a gente vai estudar. Dá um tempinho para quem está copiando. E esse é seu, ó. Pensa aí. Fração em quantidade de matéria é fração molar, tá? A diferença é que aí não deu os números de mols, como no outro caso lá. Deu a massa de NaOH e de H2O. Você vai ter que transformar essa massa em número de mol de cada um aí. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. 2 minutos para vocês. Vamos nessa? Bom, eu quero a fração molar. Eu preciso do número de mol do soluto, que é NaOH, e do solvente, que é H2O. Não deu esse número de mol para mim. Então, eu vou ter que descobrir esse número de mol. NaOH, o sódio é 23, isso falou, só tem um. O oxigênio é 16, só tem um. O hidrogênio é 1, só tem um. Somando dá 40 gramas o mol. 40 gramas cada mol. Se 40 gramas é um mol, 160 gramas são quantos mol? 4 mol. Já a água, H2O, né? 2 vezes o H, que é 1, mais 16 do oxigênio, dá 18. Cada 18 gramas de água é 1 mol. Só que eu tenho 216 gramas de água. Quantos mol eu tenho? 12 mol. Aí, gente, passou a ser igual ao exercício anterior. N1 mais N2 é N. 4, que é N1, mais 12, que é N2, dá 16. 16 mol está para 1.
4 mol N1, né? Ou seja, 0,25. E se quiser fazer, só que eu vou até arrumar um negócio aqui. Isso aqui não é N, ó. Então você vai fazer confusão. Fiz errado. É X. Estou calculando a fração molar já. Ó. Vou arrumar e vou voltar. Não tem segredo nenhum. Então, eu sei que eu tinha 4 mol de NaOH, 12 mol de água. Somando, 4 mais 12 dá 16. Então, 16 mol é 1, 4 mol é X1. Dá 0,25. Eu não precisava fazer o outro, porque se aqui deu 0,25, para 1 falta quanto? 0,75. Mas se você quiser fazer, 16 mol é 1, 12 mol, que é o da água, é X2, que vai dar 0,75. O outro jeito de fazer, como é que seria? Dividindo 4 por 16, dá 0,25. N1 por N. É muito de boa, não é? Mesmo esse que você tem que calcular, pegar a massa, calcular o número de mol, isso não é problema, né? Resposta letra C. Tempinho para vocês anotarem. Já pode passar. Já? Maravilha. Gente, nós encerramos o estudo de concentração das soluções. Então, quando a gente estudou concentração de solução, eu nem tinha falado isso, mas vou falar agora. Nós estudamos 11 expressões diferentes que tratam de concentração de solução. Eu não quero que você decore as fórmulas, porque não precisa. A hora que você lê o exercício, você já sabe que expressão que você vai utilizar. Você não precisa necessariamente decorar, basta ler o exercício. As expressões de concentração que nós utilizamos, essas 11, uma parte são chamadas de expressões físicas de concentração. Sabe por que são físicas? Porque elas só trabalham com massa e ou volume. É só massa com massa, ou volume com volume, ou massa com volume. Quando é assim, não precisa saber a fórmula da substância envolvida, porque fórmula você só precisa para achar número de mol. E nas expressões físicas não entra número de mol, só entra massa, ou só entra volume, ou entra massa e volume. Então, toda expressão que não envolve número de mol, ela é chamada de expressão física de concentração. Você quer lembrar quais são? Título e massa, que relaciona massa com massa. Título e volume, que relaciona volume com volume. Porcentagem em volume, que relaciona volume com volume. Porcentagem em massa, que relaciona massa com massa. Porcentagem em peso por volume, que relaciona massa com volume. Concentração em ppm, tanto em massa quanto em volume, que relaciona só massa e massa, ou volume em volume. Concentração em ppb, que relaciona só massa com massa. Concentração comum, que relaciona massa com volume. E eu ainda coloquei densidade, que não é uma expressão de concentração, mas relaciona só massa com volume. Ou seja, quando você vai trabalhar com qualquer uma dessas 9 expressões, que na verdade são até mais, né? São 10, porque essa aqui você pode desmembrar, você não precisa saber se a glicose é C6H12O6, se o ácido sulfúrico é H2SO4. Eu posso até falar glicose, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido... qualquer coisa. Não interessa a fórmula, porque a gente só está trabalhando com massa e volume. Agora, existem as expressões de concentração que são chamadas de expressões químicas, porque elas envolvem massa e ou volume mais número de mol. Então, pode ser
massa com número de mol, volume com número de mol, ou mesmo número de mol com número de mol. Se entrou número de mol, que é a quantidade de matéria, aí, normalmente, você tem que conhecer a fórmula da substância para que você chegue até as suas massas molares e calcule o número de mol. A não ser que já deu o número de mol pronto, né? Tanto do soluto quanto do solvente. Aí você não precisaria saber a fórmula. Mas, em geral, quando envolve número de mol, a gente chama de expressão química de concentração, porque a fórmula passa a ser importante. E quais são as expressões químicas? A concentração em mol por litro, chamada também de concentração molar ou molaridade, também chamada de concentração em quantidade de matéria por volume. Concentração em mol por quilograma ou molaridade, também chamada concentração em quantidade de matéria por massa do solvente. E a que a gente viu por último, que é a fração molar do soluto ou a fração molar do solvente. Essas são as chamadas expressões físicas de concentração, químicas de concentração. Então, essa é a diferença. Quando a gente trabalha só com massa e volume, ou só massa, ou só volume, ou massa e volume, as expressões são chamadas de físicas, não precisa conhecer a fórmula. Quando envolve número de mol, aí a gente precisa conhecer a fórmula, e aí as expressões são chamadas de expressões químicas. Tá certo? Galera, é isso por hoje. Uma feliz Páscoa para todos vocês e tomem cuidado com as aglomerações, quando sair, saiam de máscara, tá? Saiam usando máscara, se protejam, tá? Para proteger a você mesmo e proteger as pessoas que você gosta, as pessoas que convivem com você. Então, um grande abraço a todos e até Falou, Rodinei, com segunda-feira. Deus. Falou, Rodinei. Falou, Rodinei. Abraço. Feliz Páscoa. Valeu.